Olá, boa noite. Estou aqui mais uma vez para fazer alguns vídeos sobre o Evangelho de Lucas e de Mateus, segundo o antropósofo Rudolf Steiner, esse grande iniciado, né, esotérico, e está em seu livro A Cristologia. Então, esse assunto é sobre o menino Jesus. Até os 12 anos, o que aconteceu com ele, né? As coisas que aconteceram com ele. A família dele, né? A família dele foi o seguinte, vamos lá, vou tentar aqui montar o esquema aqui. Na verdade, naquela época, foram duas crianças, uma em Belém e outra em Jerusalém, cujo nome era Jesus. Então, dois Jesus. Por incrível que pareça, a espiritualidade, não sei se planejou isso, nasceu também. Aliás, os pais dessa criança, todos dois eram José e duas Marias, cada um numa cidade diferente. E cuja a linhagem de um José, a linhagem veio de Salomão, e a outra de natânica. Então, uma linhagem de salomônica e outra natânica, cuja origem é Davi, da origem de Davi. Então, tem um esquema aqui, que eu fiz aqui, vou ler aqui, para ficar mais fácil. Dinastia de Davi, né? Duas linhagens, salomônica, que é a linhagem da linha real dos reis, e de Belém, Jesus nasceu em Belém, e a outra de dinastia de Davi é de natânica, que vem do Evangelho de Lucas, e o outro é o Evangelho de Mateus. Então, natânica já é a linhagem de sacerdotes, sacerdotal. Então, a partir disso, essas duas crianças receberam influências espirituais do Buda e do Zaratustra. Buda, todo mundo já ouviu falar, né? Que deu origem ao budismo. Isso aconteceu há 500 a 600 anos antes de Cristo. E Zaratustra, o persa, que é de uma linhagem espiritual muito antiga, dos persas lá, né? Daqueles povos lá que é conhecido como Asura Mazda. Ele adorava o sol, ele foi um grande mago, foi um grande sacerdote, tipo assim, tipo um Manu. O Manu é um representante de uma raça, de um povo, que trouxe o conhecimento e que trouxe a sabedoria do povo persa. Entendeu? Então existiram muitos magos ali, muitos conhecimentos espirituais e tudo. Então, seguindo esse raciocínio, Jesus, recebeu uma identidade do persa e o outro a identidade do Buda. Então, o que recebeu a identidade do persa é da linhagem, só para tirar a dúvida aqui, Zaratustra, do persa da linhagem real, salomônica. E a natânica foi do Evangelho de Lucas, o outro, né? Buda, ok? Então, o Rudolf Steiner fala o seguinte sobre os evangelhos aqui. Os evangelhos descrevem sempre a verdade, não é preciso fazer especulações a seu respeito. E os homens, por intermédio da antroposofia, vão chegar outra vez a uma compreensão que os fará interpretar os evangelhos literalmente. Para este casal da linha salomônica, da linha real, né, nasce uma criança que também se chama Jesus. Também essa criança abriga em seu corpo físico uma poderosa individualidade. Por ora, no entanto, ela é incumbida de uma missão diferente. Profunda é a sabedoria cósmica.
não está destinada a fornecer ao âmbito astral as forças juvenis, mas é conclamada a trazer à humanidade o que só é possível a alguém trazer, sendo portador de uma alma amadurecida. Essa criança era dirigida por meio de todas as forças implicadas neste processo, de modo a poder tornar-se fisicamente portadora da individualidade que outrora fora ensinada na Pérsia a respeito de Ahura Mazda, chegando a entregar seu corpo astral a Hermes e seu corpo físico a Moisés, e que reaparecera como o grande mestre de Pitágoras, sob o nome de Zaratas, ou Nazaratus, o grande mestre da velha Caldeia. Não se trata senão da individualidade de Zaratustra. Então, o eu de Zaratustra reencarnou-se nesta criança, da qual o evangelista Mateus nos conta que nasceu de pais chamados Moisés e Maria. Coincidência ou não, mas os pais também eram chamados de José e Maria. Descendentes da linha real, da linha salomônica, da dinastia de Davi e originalmente já morando em Belém. Então, só para a gente aqui ter uma ideia, para não ficar confuso, essa individualidade, vamos pegar primeiro só o Zaratustra. O Zaratustra, ele também passou por esse processo ao qual Jesus passou nessa época, 2000 anos atrás. Então, Zaratustra, ele recebeu a influência de duas individualidades. Quais são as duas individualidades? Moisés no corpo etérico e Hermes no corpo astral. Então, uma dessas individualidades aí que ele está relatando aqui foi Zaratus. Foi o Hermes, foi Zaratus. Zaratus foi o mestre do Pitágoras. Então, coincidentemente, Pitágoras viveu mais ou menos na mesma época que o Buda, e era o mestre do Pitágoras, era Zaratus. E o mestre, e não é o mestre, e Moisés foi a outra parte, a outra individualidade que aconteceu nele, chegou nele, influenciou ele. Então, o Zaratustra, ele teve duas individualidades, conforme eu expliquei aqui. Então, esse processo aqui é um processo muito conhecido, eu vou explicar no outro texto, como eu entendo como uma troca de mônadas. Entendeu? O Trigueirinho explica isso bem também. Então, houve uma troca de mônadas, onde Jesus recebeu a influência de Zaratustra e do Buda. Então, é um processo similar que Jesus passou, foi o que o Zaratustra passou antes, entendeu? Sobre essas influências dessas individualidades aí. Para quê? Por quê? Para cumprir uma missão. Então, isso acontece com esses seres de luz muito iluminados, porque eles quando eram jovens, garotos, no caso de Jesus, receberam essas individualidades. O menino da Salomônica recebeu do Zaratustra, e o do Natânica recebeu do Buda, do Nirmakaya do Buda, que é o corpo astral dele, já transformado cosmicamente, entendeu? Então, tem uma jogada aí que uma família vai se unir com a outra, porque eles vão morrer, vai sobrar que vai morrer a mãe de um e o pai do outro já tinha morrido, entendeu? De Jesus. Então, eu vou explicar isso mais detalhadamente em outros vídeos, porque não vai dar. Eu vou fazer uns 4, 5 vídeos aí para ficar bem claro aí. Vão acompanhando o raciocínio. Não é nada difícil, não. Vão acompanhando o raciocínio. Vocês vão ver que interessante que foi essas revelações aí que o Steiner conseguiu, e através da sua vidência, da sua clarividência, através dos recursos que ele tinha de entrar no éter, né, no Akasha, e descobrir e ver isso aí, ver essas identidades, essas linhagens, né,
de Jesus, tanto natânica quanto salomônica, e a preparação que as forças cósmicas fizeram para tudo isso acontecer e dar certo. Então, vou terminando por aqui. Fiquem com Deus, muita luz, muita paz, e vou explicar nos próximos vídeos.